Boa noite, turminha. Tudo bom? Bom, a gente tá aqui, né, tentando se adaptar Vou fazer um vídeo rápido, porque a gente vai se adaptando na semana e vai ficando mais fácil, tanto a adaptação de vocês quanto a minha, né? Com essa quarentena que entrou agora, a gente vai ter que se ver um pouquinho por vídeo, mas vai dar tudo certo. E nós estamos entrando agora numa matéria um pouquinho meio complicada, que é o íncone, né? Uma dificuldade que tem para toda enfermagem, mas não significa que se não estudar, se você não se esforçar, você não consegue. Mas se você estudar, se esforçar, você consegue, assim como todos conseguem, tá bom? Então a gente vai entrar agora, né? Nós terminamos os procedimentos, né? A matéria de procedimentos, fizemos o trabalhinho no dia 30. Eu vou estar colocando para vocês a atividade, né? Que seria a prova. E agora a gente já entra em farmacologia. O que acontece? Até o auxiliar de enfermagem nós já fizemos farmacologia, já falamos sobre cálculo, sobre gotejamento, né? E eu vou estar dando uma revisada com vocês sobre estes cálculos. Mas no primeiro momento eu coloquei aí no e-mail para vocês algumas matérias, alguns conteúdos que eu quero que vocês estudem para que a gente esteja discutindo na terça-feira, que seriam as principais medicações. Então, primeiramente, o que vem a ser farmacologia? Então, a farmacologia é a manutenção, o preparo, né? O preparo e a manipulação das medicações, de uma forma química, de uma forma animal, de uma forma vegetal, tá? Sendo que as que mais a gente usa na instituição hospitalar é a manipulação, né? A formação dessa medicação química, tá? Então, eu sempre explico para vocês que toda medicação que entra dentro do organismo do paciente, ela tem uma ação química, porque ela é uma droga. E essa droga, ela tem uma ação benéfica para o organismo, que é tratar a doença, mas também ela tem as suas ações e as suas reações, tá certo? Por isso, eu preciso que vocês estudem algumas medicações. Eu coloquei para vocês aí, inclusive não está em anexo às páginas, porque eu só coloquei para vocês os princípios das medicações, as principais medicações, quais são as suas ações e quais são os tipos das suas medicações, tá? Então, nós temos aí, hipoglicemiante de via oral, são os hipoglicêmicos, né? Quais são esses? Nós temos aí inibidores da glicose, nós temos metformina, nós temos diabinese. Então, quais que é a ação dessas medicações? São hipoglicemiantes. Engasguei aqui, tá? Eles fazem o quê? Eles diminuem a glicose no sangue, tá? Nós temos diuréticos, né? Nós temos aí furazemida, nós temos alguns outros diuréticos que têm uma ação diurética no organismo e que vocês têm que saber o nome e estudar a ação. Então, vocês vejam lá quais que são a ação dessas medicações, os diuréticos. Outro que eu quero que vocês vejam também são os anticonvulsivantes, tá? Os anticonvulsivantes, em que ação que eles têm? Quais são as ações desses anticonvulsivantes, tá bom? Temos também uma cadeia aí de medicações dos antibióticos, que é extremamente importante, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo para vocês é o seguinte, não tem como eu preparar uma medicação e não saber a ação dessa medicação. Para que serve essa medicação? Como que eu devo diluir essa medicação? Como que eu devo preparar essa medicação, tá? Então, nós temos aí a classe das penicilinas, que são as bezetacil, penicilinas cristalinas, que nós vamos fazer as diluições dela, né? Nós temos aí uma cadeia de antibiótico que eu coloquei para vocês, que seria tetraciclina, nós temos aí cefalexicinas. Então, eu preciso que vocês lembrem dessas medicações, porque quando eu der um cálculo para você e eu falar assim, ó, é vancomicina, você tem que saber o que é. Vancomicina é um antibiótico que vai ser diluído em 100 ml. Quando eu falar para vocês, isso daqui é furazemida ou Lasix, você tem que saber que é um diurético. E lógico que nós vamos estudar a forma de diluição dessa medicação. Por isso, a primeira atividade de vocês agora vai ser ler o conteúdo que eu coloquei no e-mail de vocês, que são várias medicações e a ação dessas medicações. Depois que vocês lerem essas medicações, eu sei que vocês não vão decorar, é muito difícil decorar todas as medicações, mas leiam as principais.
Quais são os principais que eu quero que vocês leiam? Os antiarrítmicos, os anticonvulsivantes, os sedativos e os antibióticos, tá? Nós temos alguns antigástricos também. O que a professora vai fazer? Eu vou pontuar as principais medicações usadas na instituição hospitalar. Ah, professora, são muitas, são as principais que vocês têm que saber. Lógico que vai ter medicações diferentes. A indústria farmacêutica, ela é uma indústria imensa, mas ao menos as principais nós temos que saber. Nós temos que saber para que serve um dipirona, a diluição desse dipirona, né? Nós temos que saber para que serve um tramal. Também, ambos são analgésicos, mas a ação é diferente. Tramal ele é uma medicação para dor que tem uma ação mais potente. Tramal, ele não pode ser administrado direto, a não ser que seja intramuscular. Senão, ele tem que ser diluído em 100 ml de soro e lentamente, porque ele tem uma ação que o paciente ele apresenta êmese, né? Ele sente uma imensa vontade de vomitar. E isso também entra um tratamento, que às vezes a gente tem que fazer um plasio antes de estar administrando. Às vezes o médico já deixa prescrito a medicação se necessária. O que é plasio? É um antiemético. Então, precisamos saber a cadeia dessas medicações para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa prestar uma assistência segura ao paciente. Para isso, vocês precisam estudar as medicações, tá bom? Então, na próxima aula, eu já venho conversando com vocês sobre os cálculos, sobre as diluições, né? Já venho conversando com vocês sobre as ações das medicações. Como assim, professora? Quando eu entrar em cálculo, eu já quero que você conheça a medicação que está sendo dada no cálculo. Eu vou falar? Sim, mas você também precisa estudar, tá bom, galerinha? Outra coisa que eu quero que vocês leiam aí no livro é a prescrição médica. O que tem que ser? Como tem que ser uma prescrição médica? Como que se valida uma prescrição médica? Existem regras para essa prescrição médica. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber que valida uma prescrição médica é a data, o dia da prescrição médica. Segunda coisa, que todas as prescrições médicas, elas têm que ser digitadas. Hoje em dia não pode ter mais prescrição médica manual. Professora, mas eu passei numa unidade, eu vi que tinha uma prescrição médica escrita, manual. A professora explica para vocês o que é certo, o que é correto, o que é pedido na teoria. Eu sempre falo isso, tá bom? Eu já expliquei para vocês, é lógico que vocês também já viram nos hospitais, a numeração, né? Os itens da prescrição médica. Então, o médico geralmente começa com o item 1. Qual que é o item 1 da prescrição médica? Dieta, né? A gente já viu que a importância da dieta alimentar para o paciente. Depois ele vem com o item 2, item 3, item 4, item 5, item 30. Mas tem que ter o item do paciente, da medicação que vai ser administrada no paciente. Então, o item é as numerações que se dispersa nessa prescrição médica. A prescrição médica só tem validade se ela estiver assinada e carimbada. Senão, você não está fazendo nada no paciente. Você não pode utilizar essa prescrição médica de forma alguma se ela não tiver a data do dia, se ela não tiver assinada e carimbada pelo médico. Então, eu quero que vocês procurem aí, nesses materiais que eu dei para vocês, a prescrição médica, tá? E eu quero que vocês estudem quais são as regras de uma prescrição médica, que são essas que eu citei para vocês e mais alguma coisinha a acrescentar, tá bom? Então, de antemão, eu deixo vocês com essa atividade, que é ler as medicações. Qual a medicação, professora, que eu tenho que ler? Lembre lá, antiarrítmico, os antibióticos, os diuréticos, tá? Tá tudo disposto para vocês aí no e-mail, tá bom? Os antigástricos, quais são os antigástricos? Vão passando a caneta ou vão frisando essas medicações, as mais importantes. Aquelas que vocês lembram, que vocês conhecem, porque vocês já estudaram essas medicações, tá bom? E vou deixar vocês com a atividade também de ler a prescrição médica. O que é necessário para a validade de uma prescrição médica? Como eu posso estar medicando? O que precisa da medicação? E aí depois a gente já vai entrar em cálculo, tá? Na próxima aula a gente vai entrar num cálculo muito fácil, tá bom? Que eu acredito que vocês devem lembrar, que são gotejamento, tá? Eu coloquei até uns exercícios para vocês, mas vocês parem no exercício, vocês não precisam dar seguimento, tá?
eu só tô dando uma adiantada da próxima aula que a gente vai ver a regra de 3, né? Lembra do fui seduzido pela Xuxa, né? Quem não quiser falar de fui seduzido pela Xuxa, vai falar frasco, solução, prescrição e X, tá? E também nós vamos relembrar, né, turminha? Porque isso daqui é relembrar, né? Nós vamos relembrar as gotas aí, ó. Já comecem a relembrar as gotas, meus canetão não estão escrevendo, né? Mas vai escrever agora, ó, vermelhinho para escrever. Então, vocês comecem lá, ó. Gota é igual a volume sobre 3 vezes o tempo. E microgota, professora? Microgota é igual a volume sobre o tempo, tá? Lá na regrinha de gotas também por minuto, porque o médico também pede, eu tenho gota que é igual a volume vezes 20 sobre o tempo e eu tenho microgota que é igual a volume sobre vezes 60 sobre o tempo, tá bom? Então, relembrando já essas regras que eu quero que vocês estudem, eu tenho aqui, fui seduzido pela Xuxa. Lembra da primeira regra? Qual que é essa, professora? Fui seduzido pela Xuxa, frasco e solução, prescrição para X. Também quero que vocês lembrem da regra de gotas, tá? Para pingar as gotinhas do soro lá, por minuto. Quando o médico prescreve o soro, eu tenho gotas é igual a volume sobre 3 vezes o tempo. Eu tenho microgotas que é igual a volume sobre o tempo. E se o médico pedir em minutos, por exemplo, eu vou dar as atividades para vocês, ele coloca lá, eu quero 100 ml para correr em 55 minutos. Qual que é a regra? Se você for colocar no equipo de gotas, você vai colocar volume vezes 20 dividido pelo tempo. Se você colocar no equipo de microgotas, você vai fazer volume vezes 60 dividido pelo tempo, tá? Então, na próxima aula, vocês estudando as medicações que eu pedi para vocês, né? Para quando eu colocar os probleminhas das medicações aqui na regra de 3, na regra do fui seduzido pela Xuxa, que é frasco, solução e prescrição, você já tenha conhecimento dessa medicação, certo? E aqui eu vou ficar com gotas, né? Que são as regras, que são gota e microgotas e a regra de tempo, tá bom? Então a gente vai estar discutindo isso na próxima aula. Então, por favor, estudem as medicações e estudem as regras de prescrição. Dúvida? Vai anotando no lado e um dia dessa semana, vocês também podem mandar as dúvidas para mim pelo e-mail. E um dia dessa semana também a gente vai marcar um linkzinho para fazer uma chamada de vídeo e esclarecer mais dúvidas, tá bom? Mas eu vou estar lendo no e-mail também, quando vir com a aula, vou estar esclarecendo a dúvida de vocês. Um grande beijo, respeitem a quarentena, lembrem de lavar as mãos, tá bom? Lembrem-se de passar o álcool. Enquanto vocês puderem respeitar, vamos trabalhar junto para que a gente saia dessa situação o mais rápido possível, tá bom? Coraçãozinho para vocês, beijo, tchau!